Bem-vindos a mais um CananCast, hoje com uma convidada muito especial. Mas antes disso eu vou dar os avisos, né, gente? Vamos ter um seminário, né, aqui na igreja para casais. Então, você que está precisando melhorar o seu relacionamento, se já está bom, pode vir que vai melhorar ainda mais. Né? Então, nós vamos convidar vocês, vai ser no dia 30 e dia 1º, agora de outubro, vai ser esse seminário de casais. E também vamos convidar vocês para os nossos cultos da quarta-feira, que começam às 20 horas, e os nossos cultos de domingo, que começam às 19h30. E sem mais delongas agora, eu vou apresentar para vocês nossa convidada de hoje, uma pessoa muito especial, que veio conversar um pouco com a gente, né? Vou deixar que ela se apresente para vocês. Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Yasmin, eu tenho 26 anos, já frequento aqui o Ministério Canaã já fazem pelo menos 8 anos, aproximadamente isso, porque desde que eu e o Michael, meu esposo, estamos juntos, a gente vem participando, né? Não tanto quanto deveríamos, mas a gente vem sempre que possível, né? Com esses dias corridos, essas coisas todas, a gente acaba sempre se atrapalhando um pouquinho na rotina, mas a gente vem sempre que pode. Então, eu sou mãe de um anjinho, o anjinho Lucas, que ele teria esse ano 4 anos. Ele nasceu no dia 27 de julho de 2019 e faleceu no dia 1º de agosto. E do arco-íris, meu arco-íris, né, que é tudo hoje para mim, é a Lara, que tem 2 anos e 8. Então, são as minhas razões hoje, né, assim, que me dão forças diárias para cada dia continuar e me encher de esperança, né? Eu acho que é o mais difícil, né? Eu acho que a gente espera sempre perder, às vezes, os pais primeiro, né? Perder, não que a gente queira perder, né? Mas perder um filho eu acho que não deve ser fácil, né? E eu gostaria que tu contasse um pouquinho para nós como foi essa tua experiência e como tu fez, assim, para superar tudo isso, né? Porque eu sei que não é fácil, eu também tive uma perda, embora ela fosse gestacional, mas ela doeu, né? Porque quando a gente sabe que a gente vai ser mãe, a gente já se torna mãe naquele instante, né? Então, não importa quanto tempo de vida teu filho tem, sempre quando a gente perde, vai um pedaço da gente, né, junto. E eu queria que tu contasse para nós, né, como é que foi esse processo, né, e como fez para superar. Esse processo para mim começou antes ainda das gestações, né? Que tudo começou quando eu me vi ali com minha mãe sozinha, isso antes do meu relacionamento. E a minha mãe teve um câncer, faleceu depois de 3 meses no tratamento e na busca de tratamento desse câncer. Então, ali parece que já virou uma chave de eu preciso dar conta da minha vida. Naquilo ali, eu comecei a procurar uma espécie de conforto, né? Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso se eu orei tanto, pedindo que ela melhorasse, que ela se recuperasse? Mas, para ela, a vida dela era só até ali mesmo. Ela teve a salvação dela no momento que ela aceitou Jesus novamente, 1 ou 2 dias antes de falecer, que aquilo ali foi importantíssimo para ela, para mim, e naquele momento ali em diante que começou todo esse processo. Porque daí eu busquei uma gestação, busquei afirmar ainda mais o meu relacionamento, meio que para suprir aquela falta que estava me fazendo. Mas daí veio uma primeira gestação que foi também uma perda. Então, hoje muito se fala de gestações, eu não lembro direito o nome, mas que se forma na tromba, ali assim. Ectópica, se eu não me engano, Ectópica, né? isso aí. Mas pouco se fala da embrionária, que é onde se forma o saco gestacional, porém não tem o o embrião. embrião ainda não vai para lá. E eu tive essa gestação. Eu tive um aborto espontâneo daí com 9 semanas, e esse aborto foi doloroso fisicamente e depois psicologicamente, né? Porque ele primeiro mexeu no meu físico, porque é as contrações, é tudo que a gente está expelindo, aquele corpo que deveria estar se formando, né? E depois o psicológico para lidar com aquilo ali. Logo depois eu engravidei do Lucas, só que, né, de acordo com os médicos, né, eu não podia engravidar normalmente porque eu tinha SOP, né, que é a síndrome de ovários policísticos. Então, nessa busca que o meu sonho sempre foi ser mãe e família grande. Eu sou filha única.
Então, para mim e para outros que também são filhos únicos, a gente tem muita vontade de ter família grande. E tu tocou em duas questões muito importantes, né? Que é a gestação ali, né? A embrionária, que nem tu falou, né? Que nós não estamos, às vezes, preparados para isso, porque a gente não conhece, não sabe. E outra coisa é a questão do ovário policístico, porque muitas vezes as meninas, as mulheres têm, né? Eu também tive. E aí a gente tem um sonho de ser mãe, e acha que não vai ser possível engravidar por conta disso, né? E aí eu queria que tu contasse, antes de tu entrar na história do Lucas, como tu fez para engravidar tendo esse ovário policístico, porque são coisas assim que às vezes a gente pensa assim, eu não vou conseguir engravidar, e isso também já é uma história de superação, né? Porque muitas pessoas dizem para mim, eu não vou engravidar porque eu tenho um ovário policístico. E na verdade tu conseguiu engravidar. Como foi? Tu teve que fazer um tratamento? Eu não cheguei a precisar fazer o tratamento, né? Consultei, fiz um acompanhamento, fiz uma série de exames necessários. Porém, antes disso, já Deus me presenteou com a bênção de gerar, mesmo sem o medicamento que me ajudaria. O ovário policístico hoje é, na verdade, tão comum, só que é um tabu ou até mesmo desconhecido por serem falado, né? E os médicos normalmente vão falar assim, vamos tratar da anticoncepcional. E o anticoncepcional, na verdade, ele vai tratar somente os sintomas, não o problema em si. O problema em si vai muito além, né? Eu, como curiosa de nascença, sempre fui atrás de ler muito, de investigar o que poderia fazer e tudo. Então, muito dessas minhas buscas falava sobre alimentação adequada, sobre atividade física, enfim, tratar o corpo para que daí funcione essa parte de reprodução, né? Então, eu não fiz nada disso. Eu não fiz nada disso, só aconteceu. Mas aconteceu porque precisava acontecer naquele determinado momento, né? Então, e mesmo eu sabendo de todo esse processo, né? Então, na minha cabeça, assim, eu vou conseguir sem precisar tomar remédio. E principalmente sem partir para uma infertilização ou essas outras coisas de reprodução que eu não sei quais são, né? Porque são tantas formas diferentes. Então, a gente só entregou nas mãos de Deus e deixou acontecer. Sabe que eu também, quando eu engravidei a primeira vez, que é a minha primeira, né, gravidez eu perdi, eu tenho um filho de 24 anos, né? E eu tenho o B agora com 6 meses. E entre esses dois eu tive a gestação que eu perdi. E também, assim, foi uma oração que eu fiz, né? Eu disse para Deus, Deus, eu nunca quis gerar, e eu não era realmente um sonho meu gerar, né? Eu tive outras, sei lá, alguns traumas, assim, da infância que me fizeram eu não querer ter filhos, né? E aí eu orei e disse para Deus no banheiro, eu disse, Senhor, nunca foi da minha vontade eu gerar, mas se for da tua vontade, eu estou disposta. Um mês depois eu estava grávida, né? E imagina, eu estava com 41 anos na época, acho que com 40. Então, assim, a possibilidade de eu ter um filho é bem reduzida, né? Agora ainda menos, porque a cada ano, depois dos 40, reduz drasticamente. E eu engravidei. Então, eu tenho essa gravidez como se ela fosse de verdade um milagre, né? Um milagre de Deus. E eu acredito que a tua também tenha sido, né? Às vezes a gente não consegue, assim como tu disse para mim, eu me questionei, né? Porque eu só consegui me curar quando eu de fato abri mão do meu direito de entender. Eu disse, Deus, eu sei que tu sabe, né? Qual é o propósito que tu teve com essa gestação, mas ela não deixou de ser um milagre, porque é um milagre, né? A vida em si já é um milagre. E nas minhas condições e nas tuas condições também foi um milagre, né? E aí depois, em seguida, tu teve a outra gestação, foi logo depois que tu engravidou do Lucas? Sim. Aí nisso a médica disse que agora que o teu corpo voltou para fora ali, o que precisava, tu vai precisar fazer um tratamento para poder segurar, enfim. E mais uma vez, contra a medicina, eu engravidei sem tratamento. E ela dizia assim, tu vai precisar menstruar. Uma coisa que hoje é tão um tabu de ser dito, né, ser falado, mas é uma coisa natural da mulher, né? Tu vai precisar regularizar o teu ciclo para daí ovular e daí poder ser reprodutiva novamente. Perdão. Então, com isso, só deixei.
Então, no dia que vim, passou 30, 40 dias e nada, e nada. Só que daí depois eu entendi que meu corpo primeiro passou por essa fase reprodutiva para depois vir uma menstruação, só que não veio. E eu fiquei com aquele pensamento assim, eu acho que eu posso estar grávida. Falei para a médica duvidou. Não tem como. Vamos marcar o teu pré-câncer. E eu não fui no dia. E eu já estava grávida do Lucas. Eu realmente não devia ter ido. Não foi assim, eu imagino o Espírito Santo falando para mim assim, não vai porque não é para ir, né? Vai acontecer alguma coisa com o bebê se tu for. Não penso assim, né? Mas, na verdade, eu nunca soube entender como que o Espírito Santo fala comigo, como ele me conforta, porque tanto no momento quando minha mãe faleceu, quanto com o Lucas, né, atropelando toda a ordem das coisas, eu senti uma paz na hora de enterrá-los. Então, essa paz para mim foi o abraço do Espírito Santo. Com certeza, eu sempre digo que tudo que tem paz é de Deus, né? E eu também, assim, no início, quando eu comecei, né, a querer escutar a voz de Deus, eu também não sabia como ele falava comigo. Mas ele fala contigo de uma forma tão simples, às vezes, que tu nem acredita que é ele. Sabe? Aquelas palavras que são colocadas no teu coração, ou aquelas palavras que tu jamais ia pensar naquilo. Né? Eu sempre, era coisas que eu jamais ia pensar. Assim como tu, eu tive essa minha perda gestacional e assim como tu também, antes de eu perder esse filho, uma moça veio e me disse, né, que eu estava grávida. E eu disse para o meu esposo, se Deus mandou dizer que eu estava grávida, então eu vou acreditar que eu estou grávida. Né? E aí eu fiquei muito doente e quando eu fui para o hospital eu disse para o médico, eu estou grávida, mas eu tinha feito o exame naquela semana e eu não estava grávida. E eu comecei a tomar remédios, né? Porque eu precisei me tratar, estava com uma pneumonia e ele me deu um remédio como se eu estivesse grávida. E eu sei que no outro final de semana eu fiz o exame e eu de fato estava grávida, então eu teria interrompido a minha gravidez ali já, se eu não tivesse acreditado nas palavras daquela moça. E eu lembro, Yasmin, de um dia, porque eu sempre fazia comida, né? E eu para esperar meu filho mais velho, que trabalhava perto de casa, e ele vinha sempre almoçar em casa, e eu lembro que eu fazia o almoço e eu sempre conversava com o meu bebê. Né? Eu conversava com ele, era um momento ali que eu tinha para a gente ficar junto, né? Fazendo o almoço, esperando o meu outro filho. E eu lembro que logo que eu perdi ele, né? Teve um dia que eu me deitei no chão, chorando, né? Porque a dor chegava a ser física. E eu sei que depois tu vai contar para nós como foi. E eu sei que a dor, ela é física, né? Ela chega a ser física. O coração parece que vai explodir, né? Parece que ele não cabe dentro do peito de tanto que dói. E eu senti Deus falando comigo. Ele disse exatamente para mim assim: eu preciso que tu passe por esse processo. Porque assim como tu, muitas mães vão passar. E eu sei que tu é forte para aguentar esse processo. Por isso aconteceu contigo. E é o que eu te digo agora. Eu sei que tu é forte para aguentar esse processo. E é por isso que aconteceu contigo. Porque Deus sabe o que Ele depositou dentro de ti. E Ele sabe que tu ia conseguir passar por isso. E ia estar aqui hoje, conversando conosco. E dizendo que é possível. Sabe? É possível passar por tudo isso. É possível perder um filho. É possível perder uma mãe. E ainda assim olhar para o futuro com esperança. E ainda assim olhar para o futuro pensando assim, não, eu vou tentar de novo. Porque muitas pessoas não tentam mais. Porque muitas pessoas desacreditam do futuro. E tu, de fato, teve resiliência, sabe? Para conseguir continuar. E com certeza Deus fala contigo de uma forma muito simples. Que tu sabe que não é tu. Só que tu ainda só não... falta coragem de gente acreditar. De acreditar que é. Mas pode acreditar que é. Deus fala contigo e fala contigo também que está em casa de uma forma tão simples que muitas vezes tu não acredita que é Ele que está falando. Olha, a nossa convidada hoje está com um pouco de tosse, gente. Quem não está também com esse tempo, né? Já a gente fica pensando assim, vou adiar o compromisso, vou adiar isso. Talvez não seja tão importante eu fazer isso. Uhum. Mas mesmo passando por uma batalha espiritual bem grande nos últimos dias, não, vamos continuar. Mas é sempre assim, quando a gente tem alguma coisa importante, alguma coisa que vai libertar as outras pessoas, porque tu tem as chaves.
né? Eu sempre digo, nós, quando a gente passa por uma dor e a gente se cura daquela dor, a gente recebe como se fosse uma chave para abrir as portas para quem ainda está dentro daquele cativeiro, passando por aquela dor. E é por isso que aconteceu contigo hoje, porque tu tá com uma chave que é poderosíssima, porque muitas mulheres passam por o que a gente passou e passa principalmente pelo que tu passou, né? Que foi mais forte do que o meu caso. Passam e não têm coragem depois nem de conversar sobre o assunto. E conversar e falar que é possível liberta outras pessoas. Porque não é só tu. Teve muitas mães que já passaram por isso. E muitas pessoas que também não sabem nem como lidar com uma mãe que passaram por isso, né? Um olhar que eu recebo muitas vezes é de pena. E eu não olho para mim mesma com pena. Na verdade, eu não falo do Lucas com pena de mim ou da situação em si. Eu falo com orgulho. E, ao mesmo tempo, como se fosse normal. Porque os filhos, eles são presentes que Deus nos deu. Né? E eles não são nossos. E quando a gente consegue entender isso, né, a gente consegue, no caso, quando Deus vem buscá-los, entender um pouco mais. Né? Um dia eu li uma história num livro que falava o seguinte. Era um pastor e uma pastora. Eles eram casados. Fica tranquila. Eles eram casados e tinham 2 filhos. Só que era numa época onde não existia telefone celular e esse pastor ele ia ministrar assim nas cidades vizinhas e ele ficava 1 semana, 2 fora, né, às vezes 1 mês. E ele foi para fazer essas ministrações e quando ele voltou os 2 filhos dele tinham morrido. E a mulher dele contou para ele da seguinte forma: amor, se eu tivesse uma joia, mas essas joias elas não fossem minhas e o dono viesse buscar, tu devolveria? Ele falou, claro que eu devolveria, as joias não eram minhas. E aí ela disse, pois Deus buscou as nossas 2 joias, que eram nossos filhos. Então, né, a gente tem que aceitar que eles foram, porque eles não eram nossos. E os filhos não são nossos. Eu acho que eles são a nossa herança, como diz a palavra, eles são a nossa herança aqui na Terra. É o que a gente vai deixar para as próximas gerações. Né? Eles são heranças de Deus também para nós. Fica tranquila. Não, é realmente... Para pausar para tossir. Pode tossir à vontade que eu vou. É delicado, sabe? Porque o luto ele é diferente para cada um. A dor, a perda não é maior ou menor para cada um. E para ti que perdeu um bebê num aborto, ou para mim que perdeu o Lucas já com 9 meses de gestação, com 5 dias de nascido, que ele não nasceu e veio para mim. Ele foi direto para a UTI. Então, eu não criei essa conexão física que a ciência tanto explica, né? Eu apenas vi ele depois na UTI, sobre diversos equipamentos, e aquilo ali é uma imagem que hoje me impacta bastante. Olhar as fotos e ver que eu poderia ter pego ele no colo, ter aquecido ele com o calor do corpo. E eu não fiz isso. Porque eu também estava passando por um processo de recuperação física, né? Mas foi uma cesárea bem delicada. Eu tive polidramnia, que é um excesso de líquido, né? Então, minha barriga cresceu de tamanho para gêmeos, mesmo ele tendo nascido com 3 quilos, 795 gramas e 52 centímetros, né? Então, ele era realmente enorme. E eu acho engraçado, assim, que eu falo dessas características dele sempre com um olhar brilhando, porque ele era lindo, ele era perfeito. Esse problema que ele nasceu é bem raro de acontecer. Então, ele teve hérnia diafragmática, que é um problema, uma má formação na hérnia, né, no diafragma. E isso impossibilitou ele, depois de nascido, de respirar sozinho. E esse problema que, depois que ele fez a operação, que eles operaram ele com 2 dias de vida, aí ele pegou e não resistiu, porque ele teve uma hipoplasia pulmonar. E não conseguia. Né? Então... Perdão, gente. Realmente é difícil essas... Tosse tranquilo. Mas sabe que antes tu estava falando da questão
biológica, né, do nascimento. De fato, assim, quando a gente pega o filho no colo, né, a gente começa a liberar a ocitocina, que é o hormônio do amor, que eu chamo, né, que é quando a gente se apaixona, a gente libera esse hormônio. E eu também estava lendo esses dias estudos que falavam sim, que comprovam cientificamente que o pai ele não libera isso durante a gestação. Nós já liberamos, né? A gente já ama desde o primeiro dia, não que o pai não ame, mas é diferente para eles, né? Eles liberam isso depois no momento do parto. Eles liberam no momento do parto e no momento dessa conexão, né? Então assim, de pegar no colo, né? De estar junto, de estar presente com a mãe ali. Então, quer que ligue um pouquinho? Eu vou ligar. E o pai geralmente ele libera, né, isso depois do parto. Então, por isso que é muito necessário que o pai gere uma conexão também com a criança, né, lá em casa, para que o meu esposo gerasse uma conexão, principalmente porque quando a gente amamenta, o filho quer estar só com a mãe, né? É o cheirinho do peito, aquela coisa toda, não. É verdade. Então, para que ele gere essa conexão, a gente deixou a hora do banho para o pai, né? Então, ele toma conta do banho e eu tomo conta do resto das coisas, né? Mas se ele está em casa, ele troca a fralda. Então, são coisas muito importantes para os pais entenderem que eles também precisam para gerar conexão com os filhos, né? Porque tem aqueles pais mais machistas, né? Que deixam tudo por conta da mãe. Não façam isso. Não façam isso porque o teu filho também precisa que tu também precisa disso para tu gerar ocitocina, né, para liberar a ocitocina para que tu também tenha esse grande amor que a mãe tem com o filho, né? Eu acredito nisso fortemente, né? Tanto que durante a gestação eu sempre insisti em conversar muito com o meu marido sobre isso. No pós-parto da Lara, principalmente, que a gente pôde viver isso. Meu esposo também dava banho nela no chuveiro, que era essa conexão maior, assim. Na banheira também, então, em qualquer momento, assim, ele me ajudava de madrugada a pegar e arrotar ela. Então, eu tive esse apoio dele. É importante a gente poder contar, assim, com o apoio dos pais, né? Porque a gente já tem tanta coisa durante a nossa... A questão, assim, de ser mãe, e a gente está com os hormônios todos badernados, né? Então, a gente também se culpa bastante por muita coisa, porque a gente não está dando conta, porque a gente tem que dar conta da casa, porque a gente tem que dar conta dos filhos, a gente tem que dar conta do marido também, né? E se o marido puder ajudar não, né, gente? Porque o pai também, ele tá ali, ele também é parte, né? É participar, né? Como a gente, como a mãe. Da parte dele, né? Ali, fazer a função ali masculina da parte que realmente compete ao homem, né? Ele não pode gerar, ele não pode amamentar, ele não pode parir ali. Então, o que compete ao pai é ser o apoio, principalmente para a mãe, alcançando um copo d'água. Então, eu tive muito isso do meu marido. Eu agradeço demais ele por isso. E antes eu não verbalizava tanto isso quanto tenho feito ultimamente, né? Porque, que nem a Lara, tá com 2 anos e meio, 2 anos e 8, na verdade, e ela parou de mamar no peito há pouco tempo. Então, todo esse processo assim, de pôr dormir sozinha, para acostumar ela a pegar no sono sozinha, ele quem me deu esse apoio, quem ia lá no quarto com ela, quem acordava de madrugada para ir dar atenção para ela, era ele. Então, ele é um pai incrível. Mesmo ele não tendo tido um pai incrível tanto quanto ele é, ensinando ele esses exemplos, né? Então, isso eu admiro demais o homem que ele é hoje. Ai, coisa boa a gente poder contar, né, com eles. Eu também posso contar bastante com meu esposo, né? Bebê. Então, hoje ele está aqui ajudando a mãe a entrevistar a Yasmin. E eu queria saber como foi assim para ti, né? Como que tu conseguiu superar e aí tu engravidou depois da Lara, né? Como tu se viu depois? Eu não sei se a tua mãe ela faleceu antes do Lucas ou foi antes, né? Foi antes das 2 gestações, né, do aborto. É. Desculpa, gente, a pessoa já está aqui, né? Desculpa, tu falou e eu não prestei atenção. Não é que eu não prestei atenção. Eu fui misturando diversos assuntos também, né? Não, mas ela faleceu antes mesmo. Fazia menos de um ano que eu e meu marido estávamos juntos. Então, ele foi um pilar muito importante para mim nesse momento também. Ele me apoiou no momento dela ficar no hospital. Mas todo o processo com o velório, né? Então,
foi tudo muito interessante. O apoio que ele me deu, desde sempre. Então, gente, hoje está difícil de falar. Não queria estar dessa forma para falar, porque quando eu propus essa ideia também, eu pensei assim, eu tenho coisas interessantes para falar, mas eu não pensava que a tosse ia me atrapalhar tanto, né? Vai dar certo. Mas minha mãe, como faleceu antes, eu não tive todo esse acompanhamento dela. E também não teve o apoio dela depois na tua rede de apoio, né? Exatamente. Então, a minha rede de apoio foi basicamente a minha sogra, que é uma mulher incrível também, um exemplo maravilhoso. Só tomar um pouco de água, gente. Não, tá, é que tá difícil e também esse tempo não tá ajudando, né? É quente, é frio, então pra gente ficar ruim da garganta, gripe, sinusite, tudo ataca, né? Esse participante está muito incrível. Ele quer tomar conta aqui do microfone já. Mas você sabe que a rede de apoio é uma coisa muito importante da gente pensar até antes da gestação, né? Porque eu acho que a gente não dá tanto valor para a rede de apoio e na hora, assim, a gente precisa, né? Porque muitas vezes para te tomar um banho, para te conseguir te alimentar, eu não sei como é que foi para ti, mas para mim foi, tá, e ainda às vezes é bem complicado. E marido, pai, não é rede de apoio, né? Ele faz parte desse processo junto, ele precisa participar disso tudo junto, né? Então, muita gente diz, meu marido me ajuda muito. Não, mas o marido não é a rede de apoio. Ele é quem também está precisando de um apoio. Porque, às vezes, não olham para o lado do pai. Tudo que o pai está abrindo mão também está precisando se esforçar, aprender. Então, é todo um processo, né? É verdade. É um processo para todo mundo, né? Para nós e para o pai. E eu sempre digo assim, a gente se preocupa muito, muitas vezes, em fazer um enxoval do bebê, né? Porque eu preciso comprar roupa, eu preciso comprar um bebê conforto, né? Eu enlouqueci, eu não sei tu, mas eu estava enlouquecida, né? E tinha que comprar tudo e meu marido é muito paciencioso. Ele disse, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Tanto que a gente foi para o hospital e não tinha o guarda-roupa do bebê ainda, né? E a gente não se preocupa em fazer um enxoval emocional. Né, que são pessoas que vão estar ali para te apoiar nas tuas decisões, se tu quer amamentar ou não, né? Se tu vai, de que jeito quando tu vai fazer agora a introdução alimentar, como tu vai querer proceder. Eu não quero que meu filho olhe telas, então tem que ser pessoas que vão te apoiar nas tuas decisões e vão te ajudar, vão estar ali no dia a dia para te ajudar, né, com essas decisões. E você, tá querendo conversar mais que eu e a Yasmin? E nisso eu sei que minha rede de apoio não foi tão apoio assim. Né? Então, as pessoas não enxergam com tão bons olhos as coisas, às vezes, né? É minha tosse e ele junto. Então, a Lara, quando bebê, ela não dava tanto trabalho assim, né? Mas sempre tinha as preocupações, porque eu perdi o Lucas antes, né? Então tudo pra mim era um motivo de medo. Tudo durante a gestação dela foi motivo de medo. Eu me informei muito, eu li muito, mas tinha o medo constantemente ali em tudo, né? Eu comecei a fazer tratamento com sertralina para depressão e ansiedade antes da gestação dela. Então, durante a gestação, tu parou de fazer esse tratamento Não. ou tu seguiu fazendo? Segui fazendo, né? O sertralina hoje é o antidepressivo que pode, né, conforme o médico orienta também, mas fazer pode uso... ser administrado durante a gestação. Exatamente. Aí nisso, já estava um pouquinho mais controlado o emocional, assim. Porque o que eu sinto, assim, ele tranca muito as emoções. Então, eu já não estava mais tão emotiva. Até engravidar, claro. Mas, assim, o Lucas, no momento de nascer, o período que a gente teve junto, assim, eu sentia que não ia muito longe. Eu tinha isso em mim, assim, que não ia muito longe, embora eu sempre tentava acreditar que Deus ia me conceder esse milagre, porque eu via muitos milagres desse mesmo sentido acontecendo. Mas eu não sei, no fundo eu acredito que Deus já estava preparando meu coração para saber que não ia
evoluir. E tu sabe que tu falou uma coisa agora importante, Yasmin, porque quando eu engravidei da Lia, né? Da minha bebê que eu perdi, eu também senti assim que. Sabe quando tu quer te alegrar, mas ao mesmo tempo tu pensa assim, ai meu Deus, tem alguma coisa que não tá certa. E eu acho que é no fundo Deus realmente nos preparando para que a gente não sofresse tanto, né? Porque quando tu começa a gerar, a nossa mente vai lá para o futuro, né? A gente já se imagina carregando o bebê, a gente já se imagina bem gorda, grávida, a gente já se imagina como vai ser a nossa vida um ano depois que o bebê já nasceu, 2 anos, como ele vai ser quando ser adulto, né? Então, por isso que é tão sofrido, porque o nosso cérebro já foi lá na frente, né? É, com certeza. Eu não lembro como é que eu orava. Eu só pedia para Deus me dar forças. Era tudo que eu pedia, força. Então, assim, Deus me dá força para passar por isso. Me dá força para continuar, seja lá o que for. E realmente Deus me deu força. Não imaginava tanta, mas hoje eu consigo olhar para minha história e ver quão forte eu fui. Eu sei que não é uma coisa fácil, né? A gente olhar para trás e de fato assim eu acho que é só Deus mesmo, é o Espírito de Deus que está ali te carregando todos os dias, porque tem dias que não dá vontade de, eu não sei tu, mas eu tinha dias que eu dormia e acordava chorando. Eu sempre dizia assim, eu quero dormir. Nunca tive coragem de suicídio, nada desse tipo. Deus nunca permitiu que eu fosse tão longe. Mas eu tinha vontade de dormir. Dormir e acordar só quando tivesse resolvido as coisas. Como se fosse possível, né? Mas na minha cabeça ingênua era isso que acontecia. Eu precisava dormir. Quanto mais eu dormia, mais eu queria continuar dormindo. E eu não tinha vontade de nada. Só que fora disso, desse sonho que estava se desmoronando, eu não tinha outra visão de mundo, não tinha nada, nem profissão, nada. Então, minha vida estava tudo naquilo ali. Quando tu engravidou do Lucas, tu não trabalhava? Não. Meu Deus, daí tu depositou tudo de fato ali, né? Tudo de fato A naquela expectativa gestação, toda né? foi ali. Então, eu estava acomodada e, de certa forma, aceitando que eu ia ser dona de casa, com meus filhos pequenos, porque eu sempre pensei em ter 2. Não que hoje não seja isso, né? Eu sou mãe de um casal, que foi o meu sonho sempre. Sim, Então, o lugar dele vai sempre estar ali, né? exatamente. E daí aquilo ali começou a me incomodar, porque mente vazia, né? Sem um propósito diferente, tá ali vazio. Então eu precisava fazer algo a mais. Então eu fazia o quê? Eu ficava pesquisando coisas de gestação, li tanto sobre isso, sobre aquilo. Eu vi que talvez naquilo ali Deus foi me guiando para que eu lesse que não seria possível, que existia aquela chance de ele não sobreviver, sabe? E foi o que aconteceu. Mas sabe que eu me sentia mais confortável, assim, quando eu escutei a médica falando que ele não ia estar mais sofrendo também. Porque ele teve uma parada cardíaca que impossibilitou ele, ficou mais de 5 minutos sem respirar, sem oxigenação no cérebro. E daqui a um pouco ele ia ter algum problema. Ele ia ficar com muitas sequelas naquilo ali. Olha, Aqui pra ninguém ver a teta na mãe. Eu acho que daí a gente nunca quer perder, né? Mas a gente também não quer que os nossos filhos sofram, né? E eu sei que para ti foi difícil, porque a gente gostaria, na verdade, de que não tivesse passado por nada disso, né? Que não tivesse acontecido tudo que aconteceu. Mas ao mesmo tempo nos conforta saber que, né, ele não está mais sofrendo. Porque a gente sempre, como ser humano, quer uma explicação, né? Para as coisas que acontecem. A gente quer, na verdade, o que tu foi fazer foi buscar uma explicação para que tu aceitasse melhor, né, essa perda desse filho. eu comecei a me sentir mais livre daquele sofrimento, digamos assim,
no momento que eu entendi que o Lucas não era meu, que ele é e foi de Deus, Deus me usou para gerar a vida dele. E a vida dele, mesmo que por 5 dias, teve um propósito muito grande na nossa vida. Então, esse era o propósito dele. E por conta desse propósito dele, a gente... Nossa, um monte de coisas que abrem na nossa mente, um monte de chave que vira. Então, a vida dele teve uma importância incalculável, né, naqueles 5 dias que ele viveu. Então, até mesmo pela forma como a gente enxerga e lida com a Lara hoje, né? Sim. Tu sabe que na minha gestação da Lia, também teve um propósito muito grande, assim, porque foram poucos meses, né, que eu fiquei gestando ela, mas nesses meses eu já aprendi tanta coisa, assim, e uma delas foi que quando eu me disponho a gerar, eu me disponho a gerar o amor. Então eu não posso escolher como esse amor vai ser, né? E assim, eu dei nome para ela, né? E ela, na minha cabeça ela era uma menina, né? Eu sempre dizia, ela é uma menina, desde quando eu engravidei ela era uma menina, mas eu tenho certeza que se não fosse uma menina, a decepção ia ser grande. E ali Deus já foi me ensinando, porque quando eu engravidei do B, a única coisa que eu queria é que ele tivesse saúde. Independente de ser um menino, independente de ser uma menina. Mas eu tenho certeza que se aquela gravidez fosse adiante e não fosse uma menina, eu ia me decepcionar muito. E ninguém merece já chegar no mundo já gerando uma decepção. Então Deus já me ensinou ali. Sabe, eu já fui curada ali, naquele momento. É uma forma como Deus trabalha na nossa vida para a gente ressignificar as coisas e mudar a nossa forma como a gente é orgulhoso de entender as coisas, né? Um tempo atrás, uma colega de trabalho minha me perguntou como que eu conseguia continuar acreditando em Deus depois que ele me levou o Lucas, né? Foi a primeira pessoa que me perguntou isso daquela forma, né? Como é que tu continua acreditando em Deus? E eu penso assim, não sei, ele sempre esteve comigo. Então não tinha outra alternativa. E outra, não tinha outra alternativa se não seguir. Sabe que hoje eu escutei uma coisa, acho que foi a minha sócia que falou numa live que ela estava de manhã, que ela disse, se tu tem uma doença, tu tem Deus e uma doença. Se tu tem uma doença e não tem Deus, tu tem uma doença. Tu não tem Deus. E quando a gente está com Deus, não é garantia de que a gente não vai sofrer. Mas a gente não vai estar sozinha. E é muito estranho, até para mim, a paz que a gente tem mesmo com o sofrimento, quando a gente está com Deus. É diferente, eu não consigo explicar para alguém que não sentiu essa paz que excede todo o entendimento, porque as pessoas, às vezes, elas não conseguem entender essa paz que Deus nos dá, mesmo em meio a tanto sofrimento. Porque eu tinha muita paz, mesmo sofrendo. É um sentimento estranho, mas ao mesmo tempo bom. Quando eu conseguia chorar e sentir que aquilo estava literalmente saindo das minhas costas, aquele peso. Estava sentindo aquele alívio, né? de estar botando para fora, sabe? Então, eu acredito, eu na verdade nunca vi outra alternativa sem ser continuar acreditando. Então, eu respiro e vejo e sinto Deus nas pequenas coisas, né? Eu sempre gostei de fotografar as coisas, então eu gosto de fotografar as coisas pequenas que são do nosso cotidiano, porque eu consigo enxergar a perfeição de Deus nessas criações. E consigo ver e sentir que Deus também foi misericordioso em me mandar o Lucas para me ensinar a enxergar as coisas dessa forma. Porque antes talvez eu não tivesse essa mesma visão, nem essa mesma importância das coisas pequenas, né? Então, do ordinário, né? A gente quer o extraordinário, mas o ordinário, que são as coisas do dia a dia, a gente não valoriza, né? A gente quer tanto também, como eu costumo dizer com meus colegas, viver o extraordinário, mas eu já estou vivendo o extraordinário hoje.
Porque o meu eu de 10 anos atrás almejava coisas, talvez não tô lá ainda, mas eu já tô tão mais perto do que eu estava 10 anos atrás. Então, eu já estou vivendo o extraordinário. Por que não ser mais grata pela vinda dele, né? Ser mais grata por ter passado por toda aquela gestação. Enxergar as coisas com gratidão, porque ele me permitiu abrir os olhos para a maternidade, para que eu consigo ser mãe, eu consigo gerar, mesmo sem medicamento, mesmo sem o auxílio de um tratamento, né? Então, eu fui contra o que os médicos diziam também. E se isso não é Deus, o que é? Se não foram 2 milagres na tua vida, o que foi então, né? A gravidez da Lara e a gravidez do Lucas foram 2 milagres na tua vida. E eu não sei se para ti também é assim, Yasmin, mas para mim assim, eu vi Deus em cada detalhezinho, sabe? Porque ele não cuida só do grande, não é só da questão grandiosa, não, ele cuida dos detalhes. Quando eu fui para o hospital com o B para segurar ele, porque ele queria nascer antes, né? Ele também colocou lá uma pessoa para ficar comigo, sabe? Uma pessoa que era uma pessoa extraordinária que eu conheci no hospital. Então ele foi colocando as pessoas também, a minha médica, né? A minha ginecologista, a minha obstetra que cuidou de mim, que cuidou dele. O próprio médico dele, sabe? A gente nem chegou a consultar com o médico, né? Porque no dia da consulta foi que a gente tinha a consulta pré-natal, foi no dia que ele nasceu. E foi o mesmo médico que nós tínhamos marcado a consulta para ir. E eu nem conhecia. Então, assim, Deus foi cuidando de cada detalhezinho, assim. E até para mim ressignificar também, sabe? Porque quando eu perdi ele, eu estava na maternidade ali da Unimed, né? Foi naquela situação ali. E eu disse para Deus, eu nunca mais quero voltar aqui. E aí eu tive um sangramento durante a minha gestação e eu tive que voltar lá. Deus te dizendo assim, não é como tu quer. Não. Deus dizendo assim, ó, tu vai ter que ressignificar esse lugar, vai ter que ter um outro significado para ti, não é morte só aqui, né? Existe a vida aqui também. Então ele preparou uma amiga minha que estava lá, né? Que foi ela que me recepcionou. Ela disse: "Meu Deus, o que tu tá fazendo aqui?" Eu disse: "Meu Deus, eu tô apavorada, me ajuda, Márcia, né? Porque meu filho, eu tô sangrando." E ela disse: "Não, fica tranquila, nós vamos escutar o coração dele e vai ficar tudo bem." Então eu consigo ver o cuidado de Deus em cada pessoa que ele colocou no meu caminho, né? Nessas 2 gestações e na gestação do meu filho também, do meu filho mais velho, porque ele também foi um grande milagre. Eu sempre digo que ele é a minha flor do deserto, né? Sabe aquela flor que tem no deserto que tu caminha tempo para encontrar, a gente não desistia de caminhar por conta que a gente tinha ele, né? Porque foram várias coisas que nos aconteceram que dava vontade de parar de caminhar, mas como nós tínhamos ele, a gente seguiu adiante. Então ele é ainda a minha flor do deserto, né? Eu não desisti ainda da vida por conta dele. E eu não sei se assim foi para ti, mas eu conseguia ver Deus em cada detalhe. Eu vejo mais ainda agora, né? Na verdade, Deus está fazendo o Espírito Santo está trabalhando muito na minha vida nos últimos meses, né? Então, tem sido incrível, difícil e, ao mesmo tempo, maravilhoso. Principalmente usando minha filha, né? Meu marido tem hoje uma tatuagem no braço do pezinho dele, do Lucas. E a Lara sabe que aquele pezinho é o pezinho do Mano. E ela diz: "Eu quero ver o pé do Mano." Então, o amor que ela tem por algo que ela não vê, ela nunca viu, veio antes dela. Veio e partiu antes dela. Então, se isso não é um amor de Deus no coraçãozinho dela, é incrível, não tem como não acreditar. Eu não teria outra alternativa, porque eu não tenho coragem de tirar a minha própria vida. Não tenho, embora eu já tive vontade, que é diferente de ter a coragem, né, de chegar lá, eu não tive outra alternativa senão seguir. Só que daí, ali, eu tinha 2 escolhas, né? Ou seguir me lamentando, sofrendo e estar sempre com aquela ferida aberta. Questionando Deus também. Questionando Deus e cada vez mais. E ver o mundo preto e branco, sem cor, e sempre naquela lástima. Ou viver e enxergar
propósito daquilo tudo, né? Que foi o que eu fiz. Eu resolvi e escolhi não ficar na cadeira do vitimismo, não pegar aquilo ali como vitimismo mesmo. É uma situação dolorosa, sim. Ninguém merece passar por essa situação, porque está fora da ordem natural da vida, né? Mas o que aquilo tem para mim? O que hoje aquilo ali significa para mim fazer da vida da Lara melhor? Então, eu poder gerar mais uma vida, né? Mais uma gestação, a terceira gestação. E hoje está tudo bem, ela é uma criança incrível, foi uma gestação tranquila, apesar do medo. Mas a gente vai com medo mesmo, né? Não tem outra alternativa. Aquele sonho de ser mãe sempre teve muito vivo em mim. Então, a gente simplesmente vive cada dia de uma vez, com medo mesmo, né? Então, na verdade, na presença de Deus, né? Porque Ele que nos conforta. Sabia que na Bíblia tem 365 vezes escrito a palavra não temas? Um para cada dia do nosso ano. Então, Deus está sempre ali, né? Dizendo para ti, ó, não tema. Tem um para cada dia do ano. Para que a gente não tema, né? Porque Deus não nos fez com o espírito de medo, né? Ele nos fez com o espírito Ele não nos fez com o espírito de covardia. Ele nos fez com o espírito de amor, equilíbrio e poder. Então, é isso que tem dentro de nós. É isso que está depositado em nós. Então, é por isso que eu acho que quando a gente passa por situações assim, aí é que o Espírito de Deus nos diz, ó, né? Não foi com medo que eu te fiz. Eu sei que a gente passa, eu também, assim, quando eu descobri que eu não estava mais gerando a vida, foi na segunda ecografia, que é aquela das 12 semanas, né? Quando a gente foi fazer a segunda ecografia do B, nossa, né? Eu queria fazer para saber se estava tudo bem, mas ao mesmo tempo eu não queria fazer, né? Eu queria sair correndo daquela sala de ecografia, né? Porque o medo às vezes consegue ser maior do que a nossa vontade. E eu queria saber de ti como que tu fez para que esse medo fosse menor e tu teve coragem de engravidar de novo da Lara, né? Porque muitas pessoas têm uma perda e agora deu para mim, eu não vou mais tentar, né? Eu acho que o Espírito Santo ainda está trabalhando bastante nisso, porque eu nunca gostei de ser filha única. Sempre senti aquela solidão física, né? Então, eu sempre procurei preencher isso. E como o Lucas partiu, eu tenho muito medo, sim, de novas gestações, porque eu sei que o corpo humano não permite tantas cesarianas, né? A Lara também nasceu de cesárea. Então, eu sei que o nosso físico tem todo um processo de recuperação. São 7 camadas do corpo que são cortadas, né? Então, é delicado. Mas, ao mesmo tempo do medo, como que eu fiz para... Eu acho que eu só continuei. Independente do medo ou não, né? Hoje eu tenho orado muito mais, conversado com Deus muito mais do que antes. Parece que antes eu não dava tanta importância, mas falava com Ele, só que não tanto quanto hoje, né? Então, o que me fez vencendo o medo foi não desistir, né? Eu pensei assim, vamos ter um bebê, vamos. Eu via outros bebês, me aquecia o coração. Eu via momentos assim, eu precisava daquilo ali. Porque a vontade de seguir aquilo, de multiplicar a vida, sempre foi muito grande dentro de mim. Então, eu não vou desistir. Não, né? Eu não tinha essa alternativa. E eu sempre pedi, Deus, me ajuda com isso. Se for da tua vontade, Senhor. A gente pensa assim, se for da tua vontade, mas na verdade sempre é da vontade de Deus, né? A gente que nem sempre está preparado. Então, algumas coisas que eu fui mudando a minha forma de pensar ou de orar, e quando eu passei a ter mais gratidão, eu acho que eu fui me preparando novamente para esse momento. É porque eu sempre digo, né? Agradecer é fazer a graça de Deus descer. E reclamar é clamar para que as coisas aconteçam novamente. E quando a gente agradece, muda a nossa forma de pensar, porque o nosso cérebro muda. Porque ele para de olhar para as coisas que não estão dando errado e começa a olhar para as coisas que estão dando certo.
Então, ele tem vontade de continuar, porque ele olha e pensa assim, gente, está dando tudo certo. Porque o nosso cérebro, ele é preguiçoso, né? Ele não quer sair da zona de conforto. Mas quando ele começa a enxergar que, de fato, as coisas estão dando certo, que é quando a gente agradece, ele começa a ter vontade de sair da zona de conforto. E tem aquela questão também de a gente ser mais positiva, né? Quando tu agradece, tu consegue observar as pequenas coisas. Eu sempre digo, né, para as gurias que eu atendo, nos meus atendimentos, faz um diário da gratidão. Agradece por 3 coisas todos os dias, né? Porque a gratidão, ela tem que ser, né? A gente precisa dar nome e a gente precisa ser intencional. A gente precisa ter intenção de agradecer e colocar um nome, né? E dizer por que tu está agradecendo. Eu sempre faço um exercício, né, na minha mente, que é, se eu não agradecer por tudo que eu tenho hoje, e amanhã tudo que eu não agradeci não estiver mais aqui, o que eu iria estar perdendo, né? Às vezes a gente não agradece pelo pouco. Essa minha cozinha é uma cozinha ruim, está caindo aos pedaços. Mas ela está ali, ela é a tua cozinha. Enquanto isso, agradece. Porque quando tu não agradece no pouco, Deus não vai te honrar no muito. Isso Né? fez muito sentido para mim. Então, tem cada vez fazendo mais sentido, né? E eu tô colocando cada vez mais em prática no quesito de verbalizar isso. Às vezes a gente acredita no interno, mas não fala. Então, não é que não se concretiza, mas acaba que a gente fica pelaquela imagem carrancuda que a gente fica, né? Porque se está acostumado a reclamar, a gente já cria uma imagem reclamona. Uma fisionomia, Semblante, né? um semblante, exatamente. Então, tudo isso, quando eu fui passando a ter um pouquinho mais de gratidão, fui começando no silêncio, depois verbalizando mais. Então, eu comecei a enxergar as coisas diferentes, cada vez mais, e querer enxergar mais essas coisas diferentes. Porque eu via o quanto isso estava me enchendo de esperança. Porque as palavras, elas têm poder, né? É o que diz na Bíblia, né? Que a gente pode fazer a vida, né, crescer, e a gente pode também da nossa boca sair palavras de vida e da nossa boca sair palavras de morte, né? É nós que escolhemos o que a gente quer verbalizar. E Deus também fez tudo através do verbo, né? Ele falou e as coisas se fizeram. E se eu penso que se Deus é o criador de tudo e nós somos imagem e semelhança deles, nós estamos todos os dias criando e co-criando a nossa vida. Então, através das palavras, né? Nós somos feridos como? Através de uma palavra. E também nós temos incentivo através de uma palavra. Então, é por isso que eu cuido muito também com aquilo que eu falo. Porque nós podemos criar a vida e podemos criar a morte através das palavras que a gente está proferindo, né? Isso tem cada vez mais assim, fazendo sentido e sendo presente no meu dia a dia, né? E no caso, depois da morte do Lucas, eu tive infecção nos pontos. Então, o pós-parto foi bem delicado também. O puerpério sem o bebê Deve ser bem terrível, né? é assim, indescritível, porque é como se assim, vamos desligar o botãozinho dos hormônios, vai voltar tudo ao normal, só que tu carregou um bebê por 9 meses. Então, não tem como voltar ao normal sem o bebê, nem com o bebê, não tem, simplesmente. Então, o leite, quando desceu, eu precisei tomar remédio para secar. E justamente num dia que hoje é comemorado o dia da amamentação. Então, para ti que amamenta no peito, imagina hoje, eu olho as postagens, né, as comemorações e vejo assim, poxa, nesse dia eu precisei secar. Porque eu senão eu ia ficar doente. E o hospital onde eu ganhei ele era muito longe para mim fazer doação, embora eu tenha optado por isso também, né? Mas eu não tinha como ir e voltar todos os dias, enfim, também por conta de dor do pós-parto. Então eu topei assim o remédio para secar. Depois, na gestação da Lara, tudo isso volta, né? Será que eu vou conseguir amamentar? Será que eu vou conseguir ficar com isso, né? Nossa, a gente passa inúmeras coisas na nossa cabeça. É medo atrás de medo. O puerpério sem o bebê, né, deve ser desafiador, porque com o bebê já é desafiador para a mãe, né?
porque nós temos um pack, digamos assim, de hormônios e aquele hormônio, eles caem bruscamente. A gente está conhecendo um novo ser, porque por mais que ele teve dentro ali da tua barriga por 9 meses, nós estamos nos conhecendo, né? E A partir do momento que a placenta descola, tudo cai. os hormônios caem, nossa, né, drasticamente. E a gente, como mãe, também se cobra demais, né? Desculpa te interromper. Eu aproveito nos momentos que passam todos também. Aproveita. No momento assim que deu no pós-parto do Lucas, eu só dormia. Eu só dormia. Como era bem no inverno, ainda era aconchegante ficar na cama. Mas um pouco isso foi a necessidade que eu sentia de recuperar meu corpo, né? O processo de passar pela cesárea estava bem cansativo no meu corpo. Então eu só dormia e esperava que aquilo fosse passar, fosse curar alguma coisa, né? Então eu depois passei a me culpar, porque de certa forma eu não parecia estar vivendo o luto. Parecia que eu simplesmente não tinha acontecido nada. Embora que, para mim, aquilo ali era a minha forma de viver aquele momento, né? Eu não queria falar com ninguém, não queria receber visitas, eu queria ficar na minha, quieta. Então, o corpo muda da gente, né? É aquela coisa do voltar do pós-parto ali, do pós-cirúrgico, e não tem mais aquele barrigão. Então, cadê? Onde é que tá? O vazio foi muito além do meu físico, principalmente depois que ele partiu. E até hoje eu não sei como conversar com isso com meu marido para entender também como foi esse processo para ele, né? Porque eu acho muito importante os dois falarem a respeito, mas também com respeito do tempo de cada um, né? Eu sempre já fui muito mais falante, então para mim não é um problema falar. Então, para ele já é mais delicado, eu imagino, porque ele teve o contato de pós-parto com o Lucas, né? Então ele teve aquele contato, aquela conexão com ele, de sentir o cheirinho, de tocar a pele, ver aquela pelezinha branquinha. E então foi diferente para nós, né? Muito diferente. E também tem a questão também, né, Yasmin, do dia a dia, né? Que eu achei muito desafiador o dia a dia para mim, assim, depois que eu perdi o bebê, assim, porque tu vai num lugar, as pessoas te perguntam, né? Como é que tá? Como é que tá o nenê? Já tá, sabe? Quando vai para quando é, né? E não é só isso também, a gente também não quer sair. Então eu sempre dizia para as pessoas diziam para mim, eu não sei nem o que te dizer. Eu disse, não precisa dizer nada. Mas às vezes estar ali presente ou dizer para mim assim, eu vou no mercado para ti, eu vou na farmácia para ti não precisar ir, já fazia uma grande diferença. Porque o dia a dia para uma pessoa que tem uma perda assim, está no luto, ele é muito desafiador, né? Sim. Para mim, o dia a dia foi... Eu queria voltar a fazer as coisas normal, como se realmente não tivesse acontecido nada. Então, eu não conseguia porque o físico estava debilitado. E aquilo ali estava me incomodando também. Mas eu sentia o clima de pena das pessoas próximas, mesmo as que queriam me ajudar, né? Então, sentir aquilo ali, para mim, foi bem judiado, assim, impactou muito no meu emocional. Porque cada um ia lidando com o luto da sua forma, mas falavam comigo como se eu quebrasse. Na verdade, não, eu já estava quebrada, mas já estava sendo reconstruída, né? Estava tentando me reconstruir. Esse processo não dependia de ajuda de ninguém, né? Só de mim mesma. Então, eu não deixei de acreditar que Deus ia me ajudar dia após dia. Então, foi uma coisa de dia após dia mesmo. Até o momento que eu me senti pronta de novo para isso, né? E quando eu engravidei da Lara, foi em começo de pandemia. Então, nossa, me passava assim muita coisa assim aí. Só que daí, nesse momento eu também consegui enxergar mais gratidão. Por que Deus decidiu levar novamente o Lucas para ele, né? Porque ele ia ter muito problema respiratório, o que seria muito grave na pandemia. Então a gente teria muitos outros problemas naquilo ali. Então o fato de Deus ter levado com ele foi para nos poupar, entende? Então foi muito importante aquilo ali também.
entender aquilo ali me fez passar um comecinho de gestação um pouco mais tranquila da Lara, né? Deu um acalento no coração, né? Assim, do tipo, graças a Deus que... Porque eu sei, o meu filho mais velho tem asma, né? Então, assim, qualquer pessoa que tivesse doente perto dele, eu já quase infartava. Pensava, meu Deus do céu, porque foi bem, a gente não conhecia, era uma coisa nova, né? E a gente não sabia quais eram as consequências que isso ia ter, né? E todo mundo morrendo e a gente desesperado. Então, eu acredito que deva ter sido também, no caso, um acalento para o teu coração nesse sentido, né? Daí, depois que a gente descobriu que a Lara estava tudo bem, tudo sempre bem formadinha, aquilo foi dando uma tranquilidade, né? Mas parecia que as pessoas continuavam olhando com pena. Não necessariamente com pena, assim, mas tipo, ai, cadê o outro bebê? Ai, primeiro filho? Umas perguntas assim que é normal do ser humano, né? As pessoas nem sempre conhecem a nossa história. Mas às vezes isso ainda me incomoda. Ai, quando é que vai ter outro, né? Porque pensa que a Lara é filha única. Então, acho que às vezes as pessoas não precisam perguntar coisas desse tipo, né? Não é que a gente tem eu acho que é uma questão cultural, né? Tu casa, daí as pessoas já perguntam, quando é que tu vai ter filho, né? Porque durante o nosso relacionamento inteiro, todo mundo perguntava, quando é que vocês vão ter outro filho? Quando é que vocês vão ter outro filho, né? E foi indo, tanto que eu esperei 24 anos para ter outro. E daí, depois que tu tem filhos, eles perguntam, quando é que tu vai ter o próximo, né? E assim é. Tu tá namorando, eles perguntam quando tu vai casar. Né? E às vezes a gente se sente de fato pressionada, né? Até às vezes para a pessoa que está tentando engravidar, as pessoas ficam perguntando, a pessoa já está ali sofrendo, né? Porque está tentando engravidar e não consegue, e as pessoas não param de perguntar, e aí, sabe, é uma pressão muito forte assim da sociedade, né? Para que a gente tenha 2, 3, 4, 5 filhos, e às vezes é a opção de cada um, assim como amamentar também é uma opção, assim como a via de parto também é uma opção, e ninguém tem nada a ver com isso, né? Ai, tu não vai ser menos mãe se tu escolher ter um filho de cesárea. E tu não vai ser mais mãe se tu teve um filho de parto normal, né? Ou, eu não quero ter um parto normal, então faça uma cesárea, né? Porque eu acho que a gente é livre para poder escolher e a gente não quer ser julgada por conta disso, né? Com certeza. E eu demorei 3 meses para conseguir firmar a amamentação da Lara, né? Então foram 3 meses de choro, de mastite, todo aquele problema ali assim. Daí eu pensava, quando que eu vou me sentir completa? Quando que eu vou me sentir feliz com isso? Porque o puerpério dela foi diferente, já que ela estava ali e eu não tinha passado por isso ainda. Então era novo. Foi bem impactante, assim. E na hora a gente fica assim se lamentando demais, né? Meu Deus, por que isso, por que aquilo? A gente se pergunta muito mais do que simplesmente agradece, né? E eu vou te dizer assim que para mim, né, já que nós estamos nesse papo de mãe aqui, para mim a amamentação foi o mais desafiador também, né? O Benjamin gostava mais de um seio do que de outro, e assim por mais que a gente leia, a gente sabe aquilo na teoria e não na prática, né? Então na prática é totalmente diferente. Mas graças a Deus eu tive a odontopediatra, né? Que a gente até trouxe ela, que quem não viu o programa da Nath, assista. Ela falou muito sobre esse tipo de coisa, assim, a odontopediatra. Então ela me ajudou, ela me deu uma luz, assim. Aí depois a gente foi para quiro, né? Para quiropraxia, porque ele estava todo travado de um lado, até por conta do parto normal e tudo. Então as meninas da quiropraxia, que foi uma das meninas que eu conheci no hospital, que eu te falei, né? Aquela pessoa que Deus tinha colocado ali. E então, assim, me ajudaram bastante nessa questão, mas foi desafiador, porque machucou bastante, né? E eu achava que eu era super experiente, porque eu tinha tido o Leonardo, porque no Leonardo tinha acontecido tudo certo, né? E está sendo desafiador para mim. Agora também na questão da introdução alimentar também, né? Então, são desafios que nós, como mães, encontramos. E que nós, como mães, ainda que perdemos um filho, encontramos desafios ainda maiores. Né? Esses dias eu ainda estava trocando o Benjamin. Aí ele fez xixi em mim, me mijou inteirinho. E mais menino, que eles mijam pra cima, né? Eles dão um banho na gente. E aí tava um dia frio. E
terminei de colocar a fralda dele, eu tava toda mijada, e aí ele fez cocô. E aí, sabe aqueles cocô assim que vem por cima, vem por baixo? E aí eu fui reclamar e o Espírito Santo disse assim para mim, não reclama. Não reclama porque faz pouco tempo que tu tava chorando porque tu não tinha quem trocar, né? Porque tu tinha perdido o teu. Então, é esse negócio assim que o Espírito Santo vai nos mostrando o caminho, né? Vai nos mostrando a gostar e a entender o processo e dar valor para o ordinário, né? Que nem eu digo, sem desejar o extraordinário. Porque quando a gente dá valor nas coisas pequenas do dia a dia, é que Deus nos dá as coisas grandes, né? Passa um filme na cabeça, assim, de diversos momentos que me bateu um desespero, simplesmente, né? Mas não tem... A gente se culpa demais e sente medo demais, quando, na verdade, a gente só precisava escolher confiar, né? E que nem já em vários cultos e pregações, assim, eu escuto o pastor falando assim, Deus sabe de toda a nossa vida, toda a nossa história, mas a gente que escolhe qual caminho que vai seguir. Então, todo esse processo parece fácil para mim, porque eu escolhi não ficar me lamentando. Então, da maneira como eu escolhi enxergar a vida por essas pequenas conquistas, é que me possibilita, tipo, parecer tão bem, falar do Lucas sem sentir aquela dor da perda, porque eu vivi o luto já. Né? O luto, para mim, é um luto só. Ele não tá lá no cemitério, como muitos me acabam me julgando. Ah, mas tu não leva flor pro teu filho. Ah, mas tu não vai lá no túmulo. Não, ele não tá lá. Lá tá o corpinho dele. Os ossinhos, provavelmente já. Mas ele tá comigo, no meu coração. E o espírito dele tá com Deus. Então, isso é natural. É um abraço de Espírito Santo me dizendo assim, é natural isso. Não tem por que tu sentir pena de si, não tem motivo para tu não falar disso com orgulho dessa parte da tua história, porque tu não pode apagar isso de ti. Não. Tu não pode apagar esse aborto Às vezes, de ti. às vezes as pessoas dizem assim para mim, como é que eu faço para esquecer o passado? Eu digo, meu filho, vamos estar orando para tu ter uma amnésia, né? Ou então para tu ter um Alzheimer. Né? Porque O Alzheimer é triste também, né? Porque esquecer, nós não vamos esquecer. Né? Só se a gente realmente tivesse uma doença, né? Ou algum problema. Mas o que a gente pode é ressignificar o passado, dar um novo significado para aquilo, né? Escolher com quais lentes eu vou olhar para o mundo. Se com o vitimismo, que nem tu falou, ou eu vou assumir o protagonismo da minha vida, né? E vou fazer diferente. Eu sempre digo, vítimas nunca vencem, né? Se eu não assumir o protagonismo da minha vida, eu não vou ter uma vida que eu desejei ter. Se eu deixar para os outros fazer as escolhas por mim, eu também não vou ter a vida que eu desejei. Então eu tenho que agarrar a minha vida na mão, né? Às vezes eu faço muito atendimento onde a pessoa me diz, porque a minha mãe me falava isso, meu pai me falava isso. Ok, agradeça a tua mãe, agradeça teu pai, eles são pessoas maiores do que tu, né, na nossa constelação ali familiar, porque eles já te deram a vida e isso já é tudo. Então agradece pela vida que tu teve, né, que tu recebeu dele e segue, meu filho, sendo protagonista da tua vida, porque ninguém vai fazer por ti, né? Nisso, nas nossas orações, precisamos pedir o auxílio do Espírito Santo, né? Me ajuda a fazer uma escolha que não vá ser ruim, de certa forma, né? Porque eles não vai escolher por nós. A gente que tem que escolher. A gente está livre para fazer essa escolha, né? Então, a partir do momento que eu decidi assim, eu quero falar do Lucas hoje, eu quero dizer assim, eu sou uma mulher forte, porque eu já fui fraca. Mas essa fraqueza é que me tornou forte hoje. Então, a minha história, o meu passado, não me envergonha porque eu precisei daquilo ali para ser quem eu sou hoje. E isso tudo, talvez, outras pessoas precisam escutar para entender que, mesmo com tantas perdas seguidas, parece que assim, eu vivi só para gestar e perder os meus filhos, Deus tem um propósito com isso. O meu propósito pode ser que seja só passar essa mensagem, ser essa mulher resiliente, trazer
para os lugares que eu vou, a alegria, mesmo não estando tão bem, mas eu escolhendo estar alegre, eu escolhendo ser positiva, talvez isso tudo seja um exemplo que eu precise passar para as pessoas, né? Com certeza, porque o teu propósito, ele sempre tem a ver com mais pessoas, né? Eu digo, vocação é aquilo que tu sabe fazer de melhor, mas o propósito, ele vai mudar a vida de outras pessoas. E a Deus, a nossa história cura, né? Quando a gente é curado, nós curamos os outros, porque Deus faz em nós primeiro, para depois ser através de nós. Então, preciso me curar primeiro, para daí eu ser a cura para os outros, né? Que foi o que aconteceu contigo, né? Essa história de cura, né? De aceitação. Eu sei que, claro que ainda tem um processo, né? Tem coisas ainda que ficam dentro da gente, né? Às vezes eu penso, nossa, como eu ainda falo, né? Na perda da Lia, porque, claro, ainda tem algumas coisinhas para serem curadas, né? Mas eu acredito que quando a gente assume a dor, né? A gente assume que eu tenho aquilo dentro de mim, aí Deus consegue agir para nos curar. Enquanto eu fico escondendo, enquanto eu fico tentando não falar sobre o assunto, enquanto eu fico, eu não vou falar para ninguém, né? Eu não vou falar para Deus o que eu sinto. Ele não tem como nos curar, porque eu só consigo curar aquilo que eu assumo que eu tenho. É a mesma coisa quando nós vamos num médico. Se eu não disser para o médico que eu estou com dor de barriga, ele não tem como adivinhar. E é a mesma coisa com Deus. Se eu não disser para Deus, Deus, eu sinto isso, ele não tem como nos curar. Muitas vezes eu não sabia nem o que eu sentia. Às vezes acontece muito disso também, de eu não... É um misto, assim, de confusão sentimental. E eu digo assim, Deus, tu conhece o meu coração. Então, tu conhece o que é melhor para mim, o que eu estou sentindo falta, o que eu não estou conseguindo orar. Me recebe isso de verdade. E depois eu conseguia seguir em frente, né? Então, e eu, ainda assim, a crença, a maneira como a gente enxerga Deus depois de tantas perdas, parece uma história tão... Não é clichê, mas digo... Muitas pessoas entendem isso de uma forma, assim, vergonhosa. E isso é uma coisa que Deus está trabalhando muito na minha vida, agora, nesse momento, né, nesse momento da minha vida, e das pessoas que me rodeiam, né, que Deus está usando tanto elas quanto eu para mudar, né, de não sentir vergonha de Deus, né? Eu hoje não tenho vergonha de dizer assim, eu vou para o meu trabalho escutando louvor, conversando com Deus e sentindo a presença dele ali. Tanto que às vezes eu volto para o trabalho chorando no trânsito. E eu penso assim, mas por que eu estou chorando? É uma sensação estranha, porque é nova. Mas por que eu estou chorando? De gratidão. Obrigada, meu Deus, por estar me permitindo voltar para casa com segurança, dentro do meu carro, que há tanto tempo atrás eu orava para ter ele. Então, a gratidão se fazendo presente, sabe? Não ia ter o Espírito Santo como de fato teu amigo, né? Porque tu sabe que eu sempre tive problemas, né? Cada vez que eu saía com o carro, eu batia, encostava em alguma coisa, porque eu não tinha muita noção do espaço. Agora já tá melhor, gente. Fiquem tranquilos se você me ver na rua. Mas eu sempre dizia para Deus, se toca aí do lado aí, me ajuda aí, olha aí, quando eu estou estacionando, me ajuda. E real, assim, às vezes eu sentia ele dizendo assim para mim, não vai, segura. Ou agora dá para tu ir um pouco mais, né? Porque é de fato assim, tu ouvir, né? Escutar a voz dele e assim, a questão de tu orar, né? De tu dizer para ele, cara, eu não sei o que eu tô sentindo, mas tu sabe, porque tu me fez meu coração, tu já me conhecia antes do ventre da minha mãe, como diz em Jeremias, né? E ele sabe o que tu sente, né? E às vezes a gente acha que precisa orar assim de uma forma, digamos, Forma bonita, uma forma bonita, uma forma, né, formal assim. E ele é teu amigo. Eu converso hoje com o Espírito Santo como se ele fosse o meu melhor amigo. E de fato ele é. Eu tenho ensinado para minha filha sempre quando a gente sai de casa de manhã para ir para a escolinha. Tchau, casa da Lara. Fica com Deus. Porque na região onde a gente mora, infelizmente, tem muito assalto, né? Então, eu tenho pegado esse costume todos os dias de fazer essa oração rápida.
para que Deus cuide da nossa casa, para que a gente não sofra com isso, porque recém a gente comprou a nossa casa, então tá tudo se encaminhando, né? Então a gente fica apreensivo quando sai de casa. E eu acredito fortemente, né? Tanto que uns dias atrás, infelizmente, entraram na casa do meu vizinho, e a nossa casa tem muito menos segurança e não foi atingida. Então, é lindo ver as coisas trabalhando dessa forma, né? Se Deus não cuida, em vão vigia o sentinela, né? Eu sei que quando o Benjamin estava com 14 dias, acho que o pessoal até da igreja não sabe disso, eles assaltaram a nossa casa, né? E entraram nós estávamos em casa dormindo, e eles entraram quando a gente foi na sala, não tinha mais TV, roubaram o carro, roubaram um monte de coisa. Só que quando eu acordei, eu só sabia agradecer. Porque nós estávamos em casa. E graças a Deus, assim, eles só entraram na sala. Foi como se Deus tivesse fechado a porta da cozinha para que tem ali pro resto da casa para eles não entrar, sabe? Foi como Deus dissesse assim, ó, aqui vocês pegam tudo que vocês quiserem pegar, mas lá dentro não. Porque daí, e graças a Deus, assim, carteira, estava tudo na sala, para que evitasse, assim, que eles fossem nos buscar no quarto para pegar a chave de carro, para pegar dinheiro, para pegar, sei lá, o que eles quisessem. Então, eu consegui ali ver o cuidado que Deus teve com nós, sabe? Que as pessoas dizem assim, mas assaltaram a tua casa, roubaram as tuas coisas. Sim, roubaram. Mas podia ter sido muito pior. Se meu esposo tivesse acordado na hora, se meu filho tivesse acordado na hora, talvez hoje eu não teria eles. Foi como Deus dissesse assim, não, as coisas vocês podem pegar, mas eles estão guardados, sabe? E algumas coisas acontecem na nossa vida justamente para evitar que outras maiores aconteçam, né? A gente às vezes pensa, putz, por que aconteceu tal coisa? Por que eu bati o carro desse jeito? Se eu tivesse feito diferente, às vezes podia ter sido muito pior. Então, às vezes as coisas acontecem exatamente como tem que acontecer, né? Para que a gente aprenda, agradeça e siga adiante, né? Sem se lamentar. Vamos à solução desse problema, ou de outros, ou do que precisa acontecer ali, né, no momento. Então, vamos enxergar o final da coisa, não focar só no problema, né? Que a gente enxerga ele bem maior do que ele realmente é, se a gente ficar focando só nele, né? Eu sempre digo que a gente, todos os dias, tem 2 leões para nós alimentar, né? O que a gente alimenta vai crescer, né? O que tu quer alimentar, né? O que tu quer dar foco? Tu quer dar foco para as coisas ruins que acontecem na tua vida ou tu quer dar foco para as coisas boas? E aí ali é onde vai estar o teu coração empregado. Aquilo que tu ama é onde tu emprega teu coração, né? Muitas vezes a gente tem a tendência como ser humano a olhar as coisas ruins, né? Ai, meu Deus, não, gente, é olhar o que te aconteceu de bom no dia. É muito engraçado que muitas vezes acontece só uma coisa ruim no dia. E as pessoas acabam terminando Né? o resto. E o resto do dia foi tudo tranquilo, aconteceu tudo bem, e tu tá ali resmungando porque aconteceu uma coisa ruim no teu dia. Tá reclamando porque aconteceu uma coisa ruim no teu dia. Né? Vamos agradecer mais e parar de reclamar. Né? Porque, como eu falei, reclamar é clamar para que aquilo aconteça novamente. Vai acontecer, porque tu está ali pedindo. Né? Mas sabe que às vezes as pessoas dizem, mas eu vejo um monte de vídeo falando nisso. Nunca consegue mudar. Mas só começando ficando quieto no momento do problema já é um baita começo. Tipo, a gente vê o problema acontecendo ali. O que a gente faz? Poxa vida, já começa a murmurar ali. Se calar. É verdade. Que daí a gente já automaticamente está mandando uma mensagem pro nosso cérebro, né? Não vamos verbalizar nada. Vamos ficar quieto. Morder o orgulho, porque o orgulho da gente é maior do que o problema ainda. É verdade. Deixa eu só ver com a nossa equipe. Tem comentários aí? Pode me dar aqui que daí eu vou ler os comentários, porque nós já estamos adiantados aqui no nosso horário, que engatamos uma primeira, nunca mais paramos de falar, né? Eu aproveito quando não tem as tosses e desando falar. Vamos ver os comentários. Está aqui Parece só um pouquinho, gente, que a equipe técnica vai me alcançar o celular aqui para mim ver os comentários, enquanto o mocinho aqui acordou. Oi? Boa noite, Belo. Ó, tu tá sendo filmado.
Ele tá pensando assim, eu quero voltar a dormir. Desliga essa luz, gente. Não para de falar. Vamos para os comentários. Quer pegar um pouquinho? Assim. Bom, vamos começar aqui. A pastora disse boa noite. Boa noite, pastora. A Rosane disse boa noite. A pastora disse que fofura é a Lara. Sim, ela é encantadora. Não é só papo de mãe, ela realmente é uma criança encantadora. E ela falou também que o Lucas era um baita alemão lindo. Sim, os dois são muito parecidos. Ele ia ficar pretinho, moreninho que nem a mãe. Ela disse também, deixa eu ver, ela disse... Vamos ver aqui que você quer. Ela deve ter falado algum comentário sobre o que nós estávamos falando, agora não se encaixa mais. A Gislaine Vieira está dizendo que tu é uma mulher forte e abençoada. Amém. Eu acredito que Deus está fazendo muito na minha vida e brilhando para dela também. E vice-versa, porque ela é uma pessoa também muito incrível. Ela é tua amiga? Ela é minha colega de trabalho, se tornou minha amiga, minha chefe, é um pouquinho legal. de tudo. E a Jennifer, né, que trabalha aqui conosco, na nossa equipe de apresentadoras, aqui está dizendo que Deus te abençoe, Yasmin. Que Deus abençoe essas mulheres, que Deus possa usar vocês mais e mais. Obrigada, Jennifer. E é isso que nós temos de comentário hoje. Com certeza, isso... perder um bebê em qualquer fase da gestação, em qualquer fase da vida dessa criança, não é só uma perda, né? Porque a gente está aqui de passagem e esse bebê, esse feto, esse ser também passou e trouxe uma mensagem. A gente precisa abrir nossos ouvidos espirituais e escutar o que essa mensagem está querendo falar com a gente. O que a gente não está condizendo com o que Deus nos ensinou e está nos ensinando para que aquilo tenha acontecido. Pelo menos é a forma que eu entendo que eu consigo diariamente ir entendendo um pouquinho, né? E passando pelas coisas, se tornando menos doloroso. Tu sabe que Jennifer, né, ela era para estar aqui hoje, porque geralmente a gente entrevista de duas, né? De duas pessoas da nossa equipe e uma pessoa entrevistada. E ela não estava preparada ainda, porque também recentemente ela perdeu um bebê. Mas eu sei que Deus, assim como Ele nos curou e está nos curando, né? Porque a cura, ela não é assim, eu estou curada de um dia para o outro. É um processo, né? É um processo de cura, é um processo de aprendizado. Mas é que nem tu falou, né? Yasmin, é abrir os nossos ouvidos e até os nossos olhos espirituais para conseguir entender tudo aquilo que Deus quer nos ensinar com aquela perda, né? Tudo aquilo que Deus quer nos ensinar com tudo isso que aconteceu, não só a ti, mas também ao teu esposo, às pessoas, porque quando a gente tem uma perda, a gente não sofre sozinha, não é só a mãe que sofre, né? Eu sei que na minha família eu sofri, a minha mãe sofreu, meu sogro e minha sogra, meus cunhados todos, meus irmãos, então foi um sofrimento geral de todo mundo, né? A gente escolhe deixar esse sofrimento transformar a gente em amargo, frio, ou de ser melhor e deixar que as pessoas vejam e se sintam com a vontade de também ser melhor com isso, né? Espelhar isso, inspirar as pessoas também a viver o luto. Eu acho que o luto não é só morrer, eu tenho que ficar triste pro resto da vida. Não. Ele precisa passar por esse processo da perda gestacional ali, ela precisa aceitar e viver essa dor. E falar como assim, eu perdi meu filho, minha filha. Né? Então, não dizer assim, eu só tive um aborto. Não é só um aborto. Né? Não, ele era uma vida, né? É um teu filho. Né? Eu tenho 3 filhos. Exatamente. E é normal a gente, talvez, nunca estar pronto para falar a respeito disso. Então, para quem já passou por isso, que é coragem para acreditar em Deus cada vez mais e não se sentir sozinho. Eu costumo dizer que é mudar esse olhar, sabe? É a gente viver o luto precisa muito ser vivido, né? A gente chorar na hora que a gente tem vontade de chorar, não ficar ali, eu não posso, eu tenho que ser forte por causa de fulano. Não, se tu não tá se sentindo bem, tu quer chorar, chora.
né? Vive esse luto, sente ele, só que tu tem que entender que tu não tem só a dor dentro de ti. Existe dentro de ti o amor pelo teu esposo, o amor pelas pessoas que te rodeiam, né? Existe também felicidade, existe alegria, por mais às vezes que elas estejam dando espaço para aquela dor e para a tristeza, mas elas estão ali, né? Com certeza. E hoje, quando eu olho a Lara me olhando de volta, falando comigo, ai, minha mamãezinha, desse jeito e daquele jeito encantador que ela tem, eu vejo o quanto eu sou grata por estar vivendo isso. Porque se eu não tivesse escolhido lá atrás esse caminho, eu não ia estar vivendo isso. Verdade. Sabe que esses dias eu disse para Lia, obrigada, minha filha, porque tu não, né, tu não veio, eu não consegui te pegar no colo, mas eu tenho o Benjamin agora e eu pensei se eu tivesse tido a Lia, eu não teria pego o Benjamin no colo, né? Porque daí eu não ia querer ter outro filho e ele é tão especial, né? Assim como a Lara, tu estava me contando, antes a gente já estava conversando, a gente já estava fuxicando aqui. Assim como a Lara, né, que tu disse que também é tão especial para ti, né? Ela é uma criança incrível. Ela sempre teve assim uma personalidade bastante forte. Ela ensina, ela está realmente me ensinando a como ensinar as coisas para ela de uma forma diferente, mais compreensiva. Conversar com ela, de ensinar ela a fazer as orações. Então, está sendo um processo todo muito incrível. E Yasmin, nós já estamos com o horário estourado, o outro já está lá chorando, está com sono. E eu queria muito te agradecer por tu ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Foi de verdade assim muito transformador para mim também, porque eu aprendi muito contigo hoje, né? Eu aprendi sobre a dor, eu aprendi como ser mais resiliente. Eu aprendi que nós não temos só a dor dentro da gente. Então, tu me ensinou muitas coisas nesse pequeno espaço, né? Pequeno tempo que a gente teve. E eu quero te agradecer muito e dizer assim que tu é uma pessoa especial mesmo, né? Eu Deu que para sou sentir grata. nesse tempo que a gente passou juntas. Foi muito bom estar contigo. Eu que sou grata pela oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho desse testemunho, de poder dizer assim, eu tenho 2 filhos, assim, o meu menino era lindo e é isso que, né, às vezes as pessoas não sabem, mas a princípio eu sou muito grata de ter essa oportunidade de falar que é importante fazer boas escolhas, né? Eu hoje escolho Deus, escolho a minha família, escolho não ficar naquele cantinho escuro. E é muito gratificante ver que isso é muito bom E que para bom. mim e para as pessoas que me acompanham. E que bom que tu fez essa escolha, né? De não ficar lá no quarto escuro. Gente, eu quero agradecer também a presença de todos que estiveram conosco, né? Obrigada e até quinta-feira que vem. Esperamos por vocês.